etc. Agora ele muda porque... Então ele está deixando com que essas coisas ditem quem ele é. E na verdade, quem nós somos de verdade não está nisso, está em Deus, né? Quando Jesus encontra aquela mulher no poço, uma mulher samaritana, e Jesus, teve 5 maridos, o que ela tinha não era dela, e Jesus fala assim: você está procurando sua felicidade em coisas que está dentro de você. Dentro de quando você conhecer quem fala com você, a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Então essa água, né, do Espírito Santo que entrou em nós, essa fonte que transforma. Agora a gente jorra uma fonte de água viva, né? E hoje você é um cara que jorra essa fonte na sua casa, né? Para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pacientes, né? Onde você, na sua igreja. E nós ficamos muito felizes com isso, viu? Que Deus tem feito, né? E Dimitri, hoje é uma pergunta meio óbvia, mas você é outra pessoa antes e depois de Jesus? Até pessoas... Eu digo uma pergunta meio óbvia porque tudo que você está falando demonstra isso, né? Mas, enfim, com as suas palavras. eu sou completamente outra pessoa. Você precisa... É isso aí. Então, é algo que... E é difícil no início, né? Eu lembro lá que a gente estava conversando do pastor lá da Assembleia, que eu frequentava aqui e depois comecei a frequentar lá em 2015 também a Assembleia de Deus lá de Tuporanga. E eu lembro que eu cheguei pro pastor de lá e falei assim: como é difícil matar o velho homem, né? Porque a gente tem, né? É que a gente foi ensinado. Na verdade, o mundo, ele nos ensina algumas coisas que a gente fica tanto tempo de cabeça para baixo que a gente acha que essa é a ordem natural das coisas. Então, ele ensina que o mais importante para você é o seu dinheiro ou a sua profissão. Então, isso tem que ser o mais importante, porque mulher, filhos e tal, depois você resolve, mas primeiro você precisa ter a sua suficiência financeira, a sua profissão, né? Aí depois ele fala, mas depois mais importante que isso são teus filhos, né? Ou talvez o filho seja mais importante, mas o filho. Aí depois a esposa, aí depois o resto. Inclusive Deus lá naquele tempo lá que você tem de sobra. Mas o mais importante, guarda o teu dinheiro, o teu dinheiro é mais importante. Aí a tua profissão é importante. Aí o resto da família tu resolve depois. E quando Deus entra na nossa vida, ele faz exatamente o contrário. Ele fala assim: a primeira coisa tem que ser eu não divido pódio, né? Na verdade, eu tenho que ser, né? Buscar primeiro o reino de Deus. É isso aí. É a primeira coisa. Aí depois é a sua esposa. Na verdade, né, o ministério em casa, eu, minha família, que é a companheira da minha vida, né? Daqui a 30 anos, meus filhos vão estar grandes, já vão casar, né? Se Deus permitir tudo isso, vão casar, ter filhos e vão criar uma nova família. E eu passo a ser familiar dele. E aí, depois, os meus filhos, claro, né? Carne da minha carne, né? Meus filhos, eles têm que ser prioridade na minha vida. Mas eles têm que estar embaixo de Deus e têm que estar abaixo da minha esposa. Porque a minha esposa, eu e ela, é um relacionamento mais forte, né? E quanto mais próximo um do outro tiver de Deus, mais juntos, menos problemas a gente vai ter, né? E aí depois vem as outras coisas, o trabalho, o financeiro, né? E aí sim são as outras coisas. E você tiver essa pirâmide, né, do jeito certo, é muito difícil acontecer qualquer coisa, né? Por mais que você perca a esposa, perca filho, perca, né, trabalho, né, ou ter um acidente, você perder sua capacidade de trabalhar, ou perder todo o seu dinheiro, não importa. Não perca Deus, né? Não perder a presença de Deus na sua vida. Isso aí. Foi um rei, né? Foi um dos homens mais ricos da história. E ele fala: Senhor, só não me tira da tua presença. Para ele já entendia, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele já entendia que a pior coisa que poderia acontecer com ele, e aconteceu por certo momento, quando ele era lá do Urias, da Batseba, quando aconteceu aquilo, ele percebeu que estar sem Deus, você não tem absolutamente nada, né? O restante não importa. Então ele entendeu essa ordem natural, mas essa mudança é algo drástico na nossa vida e quem está ao nosso redor tem que ver isso. Isso é o que nós chamamos de conversão, né? Você está convertendo, você está mudando de rota. Então algumas pessoas são convencidas. Elas se convenceram que Jesus é o Salvador, elas se convenceram que precisam de Deus, mas não se converteram a ponto de colocar o Salvador como Salvador da vida delas, de colocar Deus como Deus da vida delas, né? Quando eu me converso do Evangelho, eu apenas entendo, sou um simpatizante. A gente tá vendo, hoje é cheio de simpatizantes do Evangelho por aí que usam a Bíblia como uma forma de ganhar dinheiro ou ser um coach, como muitos falam, mas mudar de vida de verdade, largar o velho homem e falar assim: estou disposto a abrir mão das minhas vontades para viver a vontade de Deus, é o grande desafio. Quando você está disposto a isso, é porque de verdade você se converteu, de verdade você entregou sua vida completamente para Jesus,
né? E como você está falando, né? O Dmitry antes e o Dmitry depois, né? Um novo homem restaurado, um marido melhor, né? Um pai melhor. Eu acho que é isso que Deus tem para nós, né, Dmitry? É sermos pessoas melhores. Né, nesse mundo, né, Sim. trabalhar e comprar coisas. Eu lembro que tinha um Camaro preto, era o carro da época, né? Não tinha aquela música do Camaro, mas eu lembro que eu comprei, era o carro, aquilo ali era a coisa mais importante, eu ter aquele carro. E eu lembro que depois que eu me converti e tal, eu vendi o carro, não comprei mais nenhum carro. E eu fiquei andando com o C3 da Gabriela, o Citroën pequenininho lá. E o pessoal achou que eu tinha ficado doido, né? Mas o evangelho ele precisa ser é uma metanoia, é uma mudança. É isso E aí. aí as pessoas que estão fora falam assim, isso aí fez uma lavagem cerebral. Mas precisa ser uma lavagem cerebral. Se você continuar igual, você está perdendo seu tempo. Por isso que antes eu entrava numa igreja, ficava de braço cruzado, no início e no final, ficava olhando o relógio, pô, uma hora e não acabou, uma hora e meia e não acabou, né? E hoje não, hoje a gente vai, quando, né, fica prestando atenção e quer, né, aprender mais, e sai de lá, tá querendo abrir, né, ir para casa, abrir a Bíblia para ler mais sobre aquilo que foi dito. Então é algo que se não for dessa forma, alguma coisa está, Alguma coisa está errada. né? Se não dá a sua vida, né? Você perdeu o seu tempo. Igual você fazer um curso de economia, né? Um curso de coaching e voltar para segunda-feira ser tudo exatamente igual, Não, né? não aplicou nada, né? Ou você lê, eu li 66 livros de economia, né? Mas você vai ver a conta daquele cidadão tá no negativo. Então tem, né? Então, peraí, tem alguma coisa errada nisso aí, né? Então você precisa ter vida, né? E vida em abundância. Amém. Mas para você ter essa, né? A gente tem que ser, por isso que os princípios, que é uma igreja família, seguindo os propósitos de Deus, que é o lema aqui da Mais de Cristo, realmente precisa ser assim, né? Eu não entendi como é que um homem que nunca foi casado pode me aconselhar, como alguém, né, que nunca teve uma vida, talvez, né, normal, é difícil você ganhar o conselho de quem nunca teve essa experiência de vida. A gente precisa dar essa mudança de vida, a gente precisa faz parte, né? A gente Faz parte. florescer, né? No começo, nós somos ramos ligados à videira. A videira é Cristo, né? Mas depois, no tempo certo, a gente vai frutificar. Amém. E aí, nessa frutificação, nós vamos mostrar se nós somos ou não filhos de Deus, né? Romanos 8, aqueles que são guiados pelos filhos de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, são chamados filhos de Deus. Então, opa, peraí, nem todo mundo é filho de Deus. Aí eu comecei a ler mais, né? Aí Romanos 3 fala da videira, né? E daí, desculpa, em João 15, né? Fala da videira, né? Isso. Eu sou a videira e vocês são ramos. E aí a gente vai florescer no tempo certo, vai dar o fruto no tempo No certo. tempo certo. Fruto do Espírito, né? Benignidade, longanimidade, domínio próprio. Então, tudo isso começa a ter. E por último, Amém. né? Você tem amor pelos outros. Então, você se preocupa com os outros, ora pelos outros, intercede na vida deles, participa e quer converter mais pessoas. Você quer trazer essa pessoa para uma boa e agradável presença. É isso aí. É interessante que quando nós conhecemos Jesus e começamos a ter um relacionamento com Deus, nós conhecemos um Deus de amor, né? Como você está falando. E eu estou casado com a minha esposa, você está casado com a sua esposa, não por causa daquilo que ela pode nos dar, não pelos benefícios, mas pelo amor que nós temos um para com o outro, né? Com Deus é a mesma coisa. Às vezes as pessoas pensam sobre Deus através de condições. Então elas colocam o amor de Deus como um amor condicionado, do tipo, não, se Deus me der tal coisa, eu vou para a igreja. Se Deus me abençoar, eu vou fazer tal coisa com Deus. Enfim, e elas acabam mudando a ordem das coisas. Então imagina você casar e você fala assim para sua esposa, ó, se você me der um filho, eu vou viver contigo. Se você for uma boa esposa, ou vice-versa, ela falar para você a mesma coisa. Você imagina como que vai ficar? Não, então você não me ama, você está comigo porque você quer alguma coisa em troca? Com Deus é a mesma coisa. Por que as pessoas estão com Deus? É algo que a gente tem que parar para pensar. Por que nós estamos buscando a Deus? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Será que você não está querendo que Deus te dê alguma coisa e deu? Então, às vezes, Deus não está nos entregando algo porque falta a nossa entrega. Deus só vai te entregar quando você entregar primeiro a sua vida para Ele, né? Então, eu sempre falo isso. Eu, quando casei, Dmitry, eu tive muitas coisas boas que aconteceram comigo. Eu mudei, me tornei uma pessoa melhor, mais responsável, né? Eu sempre brinco com os jovens e falo assim que eu descobri que existiam boletos, né? Então, os boletos começaram a chegar, na verdade, a gente casa, nos tornamos pessoas responsáveis, né? Eu
me tornei uma pessoa melhor, eu fui abençoado pela minha esposa, nós tivemos um filho, enfim. Mas eu estou com ela por causa disso? Não. Eu estou com ela porque eu a amo. O nosso amor vai além disso. Com Deus é a mesma coisa. Nós não caminhamos, eu estou servindo a Jesus aí com 18, fazem 22 anos que eu estou com Jesus, né, que eu entreguei minha vida para Jesus. Então eu fico pensando, por quê? Às vezes os jovens perguntam, pastor, como? 22 anos? Não enjoa, não? Né? Por quê? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. E eu digo assim, cara, é por causa do amor. Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. E olha que eu já passei bastante tempo que eu olhava ao meu redor e eu não via motivos. Parecia que eu não via motivos. Mas eu estou com Deus, nós servimos a Deus por causa do relacionamento. É maravilhoso servir a um Deus de amor, um Deus bondoso, estar na presença dEle. E aí as outras coisas que vêm são consequência, né? Por isso que em Mateus 6, do 30 ao 33, ele fala assim, olhe para as aves do céu, olhe para os líderes dos campos, nada faltam para eles. Quanto mais o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas os serão acrescentadas. Deus não nos pede prioridade. Deus não nos pede exclusividade. Ele nos pede prioridade, como você falou anteriormente. Então, quando você conheceu esse amor, sua vida mudou, né? Completamente. Querem fazer um propósito com Deus para ganhar as coisas para si mesmo. O Tiago fala, né? Vocês não recebem o que pedem porque pedem para si. É isso aí. É isso aí. Para sua vida. Na verdade, tem que pedir as coisas que Deus quer fazer na vida dos outros, né? Então a gente precisa não pedir para a gente, mas sim. É porque as pessoas não sabem a boa e agradável vontade de Deus e querem sempre pedir para si, não, preciso, né, pagar meu boleto, preciso pagar minha conta. Mas na verdade, quando a gente tem uma conta que a gente não dá, né, não consegue resolver, quando a gente tem algum problema que a gente não consegue resolver, a gente não entende porque às vezes isso foi feito por um propósito. Então, quando tem uma conta, um boleto que a gente não consegue pagar, foi porque um dia a gente tomou uma atitude sem perguntar para Deus, né, sem perguntar, não foi guiado pelo Espírito Santo. Isso Eu aí. deveria ter trocado meu carro, eu deveria ter feito tal coisa, aí quando você vê já passou o horário, né? Serão horas de ter feito a coisa certa, mas aí isso ele te edifica, né? Claro, se você for murmurador, vai ficar no deserto, igual o povo dos hebreus lá do Egito, né? Então, que saíram do Egito. Então, não, a gente não tem que murmurar, tem que aprender, tem que ser edificado. Senão, Senhor, eu que não perguntei para o Senhor se eu deveria fazer isso ou não. Fui pela minha própria carne, né? E quando você vai pela sua própria carne, você acaba errando, né? No grego, sarkikos, né? A carne é a mesma palavra para o pecado. Então, quando você vai ler, eu estou lendo agora também em grego koiné, né? Que é o grego do Novo Testamento. Às vezes tinha umas dúvidas que eu tinha, eu fui tirar No original da palavra, do significado, a né? palavra, você percebe que algumas palavras têm o mesmo nome, né? Então, no caso do o pecado e a carne é o mesmo termo, né? Por isso que Jesus falou, não, você não precisa mais circuncidar, né? Quando a gente fala circuncidar, a gente até já meio que o homem já dá uma puxada assim, né? Circuncidar é tirar aquela pelezinha excedente da região do homem, né? Mas Jesus falou diferente, ele falou que você tem que ser circuncidado do coração. Então a gente tem que tirar o desejo carnal do nosso coração, tirar o desejo que vem pecaminoso do nosso coração. E na maioria das coisas, quando é de dinheiro, geralmente é para o próprio ego ou para mostrar para os outros o que a gente não tem, para mostrar que a gente é bom, né? Ah, não, mas eu vou mostrar a glória de Deus na minha vida. Vai nada, você quer mostrar o quanto bom você é, né? Mas quando você mostra que você, ou às vezes quando você não quer mostrar, é justamente o contrário. As pessoas têm que ver. Eu lembro até meu pai, né, que sempre soube que eu gostava muito de carro. Ele falou, tem que trocar tua caminhonete por tal e tal e tal. Aí eu sentado, tomando café com ele, ele disse, pai, sabe que eu não dou mais bola para essas coisas, né? Daí ele falou, realmente. Tu mudou. Né? Você escutar isso do seu próprio pai, né? Você é outra pessoa. Eu vou falar que talvez tenha sido os maiores elogios que eu já tenha recebido. Legal. Porque você escutar isso, às vezes, né, mostra que você é nova criatura. Amém. Né? E todas as coisas se fazem novas, né? O teu prazer já não está mais nas coisas desse mundo, que é um amor, que é uma felicidade passageira, rápida, né? Então, realmente, hoje eu estava em cirurgia, teve até um cirurgião falou, comprei Dimitri, eu comprei uma X6M, né? Muito legal, parabéns, né? Mas assim, isso não me traz, sabe? Antes eu poderia ficar, poxa, né? Que maravilhoso, quero entrar, dar uma volta no teu carro. Mas hoje isso não me, sabe? Não
não tem gosto nenhum, né? Talvez se ele me falasse, não, agora eu fui lá na tua igreja, né? Eu fui lá, escutei a palavra e gostei muito, seria outra. Mas de toda forma eu preguei para ele antes. Você estava lá falando a boa e agradável, né? Que legal. A palavra de Deus. Isso é muito bom. É interessante porque Deus nos usa conforme nos usa conforme o ambiente que nós estamos, né? Algumas pessoas que nós alcançamos, talvez você alcance aqui e eu não iria alcançar, outras pessoas que eu alcance que você não iria alcançar, através do amor de Jesus, né? Isso é incrível, né? Então a oportunidade que você tem para estar lá no meio dos médicos, no meio de outras pessoas que também frequentam os mesmos lugares e eles veem a transformação de Jesus na sua vida, né? Isso é incrível. Eu queria que você compartilhasse conosco, você falou um pouquinho ali rapidamente, mas da experiência do seu filho, né? Você contou da outra vez aqui para nós também numa live, através a cura que Deus trouxe na vida, no seu filho, esse momento angustiante que você passou, como é que foi? Meu menino mais velho, Lucas, né? Hoje agora fez 6 anos, mas ele tinha quase 3 anos e não pronunciava uma palavra, né? E isso nos trouxe grande angústia, né? Tava um período realmente bem difícil. E a minha menina, que é 1 ano e 3 a menos, né? Então tinha 2, já estava falando e o Lucas ainda não falava uma palavra. E naquele momento isso me trouxe uma angústia tão grande, né? Que aí a gente começa a escutar uma coisa, começa a escutar outra, e leva para neurologista, leva para fonoaudióloga, aí começa a vir algumas palavras de TEA, espectro autista, autismo. Ah, teu filho não está falando. E eu digo que ele não falava absolutamente nenhuma palavra, nem mamãe, nem água, nem papai, nada. E isso nos trouxe uma angústia muito forte. E eu levei melhor neurologista do estado, né? Ficou escutando e não falava nada, pedia vídeos, a Gabriela mandava vários vídeos. E por e-mail eu recebi a notícia. Realmente, o Dimitri não quis escutar, mas o seu filho é autista. E eu falo assim, você escutar, uma coisa é TEA, né? É leve e tal, mas eu escutei, né? Eu recebi por e-mail. E foi algo assim que rasgou meu coração. E foi no final de tarde, assim, uma noite. Eu lembro que aquilo ali, eu fui dormir com aquilo, né? Imagina. Que eu vinha trabalhar aqui, fazer consultório em Florianópolis. Foi naquele dia que eu falei com o pastor Júnior. Eu trabalhei o dia inteiro, chegou 4 da tarde e falei, pastor Júnior, eu preciso chegar perto de ti, eu preciso, né, bater um papo, né, tocar na aula do meu pastor. E aí, quando eu vim, realmente, aquela palavra, né, impactou meu coração. E o pastor Júnior vai, ora, né, ora pelo teu menino. Eu cheguei meia-noite, tá? Eu tinha saído das 4, 5 da manhã lá de Ituporanga, tinha trabalhado o dia inteiro, tinha assistido a pregação lá do pastor Michel e voltei para Ituporanga. Então, eu cheguei depois da meia-noite lá e orei pelo meu menino. No outro dia, ele começou a falar palavras. Uau. Numa semana, ele estava construindo frases. Uau. Meu filho hoje tem mais... O sonho dele, ele falou, eu vou ser igual o papai. Você é médico? Não, não. Vou ser pregador. Uau, que benção. Sabe a Bíblia? Esses dias eu fui pregar numa igreja menor lá no Cerro Negro, em Ituporanga, e eu tava falando sobre Acã, Raabe, falando de Josué, né? O livro de Josué e tal. E eu tava conversando com a Gabriela, né? O relacionamento de Acabe, né? Que era o de Josué, que era Oséias, né? Moisés é o nome dele, a genealogia de Josué. Daí eu falando de Acã e Raabe, fazendo a comparação, né? Ele sabia a genealogia de Acã. Assim, como assim, Lucas? Aí ele começou a falar, ele sabe tudo. É um menino que sabe tudo da Bíblia. E, né? E ele respira. Eu tô falando o que eu tava falando. Lucas, qual é o nome do irmão mais velho de Davi? Abinadab. Sabe as coisas assim? Você pergunta o que você quiser da Bíblia. Ele é o Alexa da Bíblia, assim, né? Ele fala, ele sabe, ele conhece com amor, assim. É interessante que ele fala, não por gravar, mas ele fala assim, sabe assim, quando você pergunta, qual é o nome da mãe do Samuel, né? Ana, né? Sim. E o marido, é o Cana, né? Ele conta a história inteira, como é que foi, com emoção, assim, sabe? Então, mas foi algo que na minha vida foi um impacto, né? Eu fui em 6 meses com esse diagnóstico, apesar de ele estar falando do meu lado e construindo frases, e, né? A gente vê realmente a cura, né? Porque é algo que não tem cura, mas eu vi a cura do meu filho através da minha vida, né? Orando por ele. E né? Aí a gente ficou, né? Por alguns meses e eu já tinha marcado no Einstein e no Sírio-Libanês, 2 neurologistas.
quando eu fui para lá, primeiro fui no Einstein, era na segunda-feira, a doutora examinou ele, ficou 1 hora no consultório e falou assim, não, teu filho não tem nada, teu filho é absolutamente normal. Aí, eu lembro que eu saí com aquilo, né? Aí a gente foi tomar um lanche lá na lanchonete do Einstein, lá no térreo. Disse, não, ela esqueceu de pedir o exame, porque tem que pedir o exame para confirmar ou para refutar um diagnóstico. Eu voltei e ela assim, não, Dimitri. Ela olhou para mim assim, teu filho não tem nada, teu filho é normal, até muito inteligente. Então, tá. Aí e a gente, quando eu vou, daí eu voltei a Gabriel, então vamos embora, vamos adiantar o voo, vamos embora. Senão, tem a doutora do Sírio-Libanês. Lembra? Volte ao sacerdote, mostra sua. Eu fui na quinta-feira. A doutora, na quinta-feira, do Sírio-Libanês, ela não quis nem que eu pagasse a consulta dele, tá? Além de dizer que meu filho não tinha nada, ela não quis me cobrar. Imagina se vier de lá, nossa, bem enganado, teu filho, absolutamente normal, sabe? Mas andou com ele no corredor, fez um monte de teste, tudo normal. Mas aí, sabe? Mas às vezes quando o inimigo ele lança o dado de fogo do inimigo, né? Lá em Efésios, em Efésios 6, você tem a armadura do cristão, né? E a gente tem que ter o escudo da fé, Isso aí. dados inflamados, ou a flecha de fogo do inimigo, depende da tradução, né? Isso ali, ele põe fogo na sua casa, né? Se você não tem fé, ou se você aceita o que o inimigo colocou na tua vida, às vezes põe fogo no bosque inteiro, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com a nossa casa, né? Ter sempre fé, não aceitar o que os outros falam, né? Você estava falando, o nosso conceito de nós mesmos, da nossa família, tem que ser aquilo que Deus diz que a gente é, ou Deus diz que a nossa família é. Porque sempre haverá alguém usado pelo inimigo, né? Que tem uma brecha na vida, mas usado pelo inimigo para nos atingir. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Amém. Contra principados, potestades e hostes espirituais. A nossa luta não é contra alguém que te fez mal. E se alguém te fez mal, às vezes por inveja, ou por um sentimento ruim, né? Ou por ciúme, por um milhão de coisas. Pode entrar, falar alguma coisa, né? Jogar uma flecha na sua casa e aquela flecha com fogo acabar incendiando, até derrubando a sua casa. Por isso que a nossa rocha inabalável tem que ser Cristo. Né? A nossa vida tem que estar fundamentada em Cristo e a gente tem que sempre querer saber o que tem para a nossa vida e não o que o mundo fala, ou o que o mundo aponta, ou o conceito que o mundo tem. O pastor Júnior gosta de falar, existe uma diferença entre ética e moral, né? A ética é aquilo que você faz em secreto, moral é aquilo que os outros pensam de você. Então não se preocupe com a sua moral, preocupe com a sua ética. Isso aí. Você faz aquilo que Deus diz que você é, né? Isso aí. E aí Deus, né, com o tempo, no tempo certo, né, ele nos honrará. Né? Se vai ler Mateus 6, ele fala, né, da importância de orar, da importância de jejuar, né, e ele fala, o teu pai que te vê no secreto, te dará a recompensa no tempo certo. Não faça isso para a glória dos homens, e sim para a glória do reino de Deus. Uau, glória a Deus. Eu fico, meu coração se enche de fé, ouvindo o teu testemunho que Deus fez, né, na tua vida e na vida do teu filho, né? É aquilo que, quanto maior for a obra que Deus fizer na nossa vida, é maior a obra que Ele vai fazer através da nossa vida, né? Então, olha só que incrível. Deus te usou como um instrumento de cura. Deus usou a vida do pastor Júnior para orar por você naquele momento de aflição, de angústia e semear fé no seu coração, né? O pastor Júnior tem essa característica, né? Você fala com ele, você sai cheio de fé, né? Que ele é acho que uma das palavras, a outra vez eu fiz um podcast com ele e é justamente isso. Eu acho que o que exala nele é fé. Né, tudo que Deus fez a mais de Cristo, o que Deus está fazendo, né, na mais de Cristo, através da mais de Cristo, e ele semeou fé no seu coração a ponto de orar pelo seu filho e do dia para a noite receber uma cura. Isso é tão maravilhoso, sabe, Dimitri? A gente vê o Deus que nós servimos, é um Deus maravilhoso, é um Deus fiel. Às vezes a pessoa que está nos acompanhando agora no podcast está vivendo um momento difícil, um momento de precisando de uma cura, precisando de uma resposta, né, precisando que Deus faça algo por ela, né? E ela quer, às vezes, uma resposta pronta. E muitas vezes Deus nos permite passar pelo processo, que a resposta está no processo, né? A resposta está na dor, né? A gente aprender com aquele momento e saber que Deus está na dor, nos tratando, né? Foi isso que Ele fez com você. E para esse irmão que está nos acompanhando, está precisando disso, eu gostaria que você pudesse deixar uma palavra de conforto, uma palavra de fé, do que Deus tem feito na sua vida, né? Aquilo que Deus tem feito na sua vida, que pode fazer também na vida desse nosso irmão, né? O seu testemunho, que pode servir também para a vida de muitas pessoas. Direcionado para as pessoas que estão nesse momento de aflição, a palavra que eu tenho, né, Paulo já falou, tá? Está em Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, seja todas as vossas solicitações
declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas, com ação de graças. Então, o que é isso? Você tem que orar, tem que suplicar e já agradecer aquilo que você terá. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Eu acho... Paulo? É autoexplicativo, né? Mas pensa naquele jovem que nasceu cego. E ele nascendo cego, viveu uma infância cega, uma adolescência cega e era um adulto cego. E os fariseus fizeram uma pergunta excelente, né? Todo mundo pensa no fariseu como uma pessoa ruim, mas ele fez uma pergunta excelente, que é uma dúvida de todos nós. Por que esse rapaz nasceu cego? Foi culpa dele ou dos pais dele? A gente sempre tem essa necessidade de causa e consequência, né? E eles perguntaram para Jesus, por que ele nasceu cego? Por que ele está cego? Por que ele é cego de nascer? Né? Porque não tem explicação por que ele foi cego, né? Se o pai dele fazia tudo certo, talvez, né? E ele também, talvez seja uma pessoa correta. E aí Jesus falou que para mostrar a glória de Deus na vida dele, né? E para vocês, aí ele foi lá, né? Cuspiu no chão, untou os olhos dele e falou, vai lá, lava os seus olhos no tanque de Siloé. E aquele rapaz veio a enxergar, veio a ter a visão pela primeira vez na vida dele. E ali, tudo isso demonstra o poder de Deus. Então, aquilo tudo aconteceu, ele passou uma vida inteira cego, os pais dele a vida inteira talvez se culpando pelo aquele problema que o menino tinha, Sim. né? Mas, na verdade, tudo aquilo foi feito para demonstrar a graça e o amor de Deus na vida deles, né? Na vida... Então, às vezes a gente passa por 20 anos de problema, né? Também lá em João 5, no homem do tanque de Betesda, né? Ele está lá e realmente, por que aquele homem ficou 38 anos? Né? Na verdade, ele estava ali pelo pecado que ele tem. Só que depois, logo depois, ainda no capítulo 5 de João, ele é encontrado no templo. E Jesus encontra ele no templo e fala, cuida, não volte a pecar para coisa pior não te acontecer. Então, a gente também precisa entrar no centro da vontade dele. Ele nos dá, né? Mas igual aqueles 10 leprosos que foram curados, só um que voltou e era samaritano. Então a gente tem que ver a graça de Deus na nossa vida, Amém. o charco do lodo que ele nos tirou, e também a gente tem que ser grato e não esquecer do amor que ele teve pela nossa vida, né? Então tudo isso é uma sequência, né, de coisas que a gente precisa ver a graça de Deus na nossa vida e realmente entrar, né, no trilho do Senhor, né, entrar na vontade, no centro da vontade dele, porque é muito fácil, né, você ganhar a sua bênção e ir embora, né, você ser curado da lepra e voltar para o seu mundo. Então, quando a gente fala assim, né, eu dou a direção da minha vida, dou o controle da minha vida para o Senhor, isso já tá, você já está dali para frente, porque a gente tem costume de ter o volante na nossa mão, né? Então, falando, agora, antes eu ia para qualquer lugar com o meu carro. Não, hoje o meu carro está na sua mão, o Senhor faz, o Senhor me leva onde você quiser, eu vou fazer aquilo que você me obedecer, né? Eu vou obedecer aquilo preceito que você tiver comigo. Eu vou lembrar lá em Josué, Josué, ele está em dúvida, né? Então, Josué, primeiro capítulo, versículo 16, ele está... foi quem vai guiar esse povo, né? Uhum. Aí Israel toda se juntou e falou em uma só voz. Nós te obedeceremos, assim como nós, né? Tudo que você mandar a gente fazer, nós faremos. Tudo que você, quando você nos enviar, nós iremos, né? Então nós seremos obedientes enquanto o Senhor, Deus de Moisés, estiver contigo todos os dias, né? Então o povo ele torna-se obediente aquela palavra de Deus, né? Então a gente tem que estar sempre, né? Não pode esquecer do que nos foi passado, né? E as pessoas que ainda não conheceram Deus ou ainda estão tentando segurar o controle da sua vida, tem que ser igual o cego Bartimeu, né? O filho de Timeu que estava lá na entrada da cidade. Você tem que jogar a capa fora. A capa é a autorização de você pedir dinheiro. É jogar, né, pela deformidade que ele tinha. Ele tinha perdido a visão. Ele jogou a capa fora e gritou: filho de Davi, Tem misericórdia. tem misericórdia de mim.
Então, primeiro, ele conhecia o poder de Deus, ele sabia que Deus poderia restaurar a vida dele. Ele jogou fora o que seria o sustento dele, aquilo que daria, né? E ele foi insistente, porque o pessoal mandou, fala mais baixo, né? Para de incomodar, né? Então você está incomodando. Mas ele soube da suficiência, correu atrás de Cristo e ali Cristo restabeleceu a visão dele diante dos homens, né? Então, às vezes a gente precisa disso, né? A gente precisa buscar a Deus, encontrar a suficiência nele e largar aquela vida. Então, ele largou a vida de pedinte e passou a ter uma vida normal como todos os outros, né? Então, a gente para quem ainda não conhece Cristo, não entregou a sua vida ao Senhor, eu faço esse apelo, né? Você entenda, né? Procure buscar quem é Cristo, realmente conhecer a boa e agradável vontade dele, a boa vida que ele preparou para você, né? E começar aí segundo o propósito que ele tem na sua vida, né? A gente está no começo do ano, a gente faz o planejamento de 2023, então começa a planejar, né? Joga fora o teu plano e fala assim, Senhor, agora eu tenho uma folha em branco, vou dar para o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça nesse ano? Deus. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que te dá prazer, não mais aquilo que é minha vontade. Essa, talvez, é o caminho que falta para a maioria das pessoas. Amém. Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, eu queria te fazer uma pergunta, e eu não posso encerrar sem te fazer essa pergunta, que eu acho incrível, a forma como você lida com a situação e com a sua própria profissão. Você é cirurgião plástico. E muitos dos seus pacientes te procuram eu acredito que a maioria por questões de beleza, estética, né? Querer melhorar alguma coisa, e muitos também por correções, né? Às vezes uma debilidade, enfim, uma correção. Muitas pessoas colocam talvez sobre a sua beleza, depositam talvez a sua felicidade. Pensam assim, não, quando eu corrigir tal área da minha vida, quando eu colocar algo, ou ficar mais bonito ou bonita, isso vai me trazer felicidade. E eu vejo que você acompanha os seus pacientes, né? E você sabe que isso não é uma verdade. Pode deixar realmente a pessoa feliz, é algo bacana e tal, mas na maioria das vezes nós vemos que as pessoas estão achando que a felicidade está em ser mais bonito, ter algo corrigido na vida dela. E você vê muito isso hoje, pessoas colocando sobre isso a sua vida, a sua felicidade. Como é que é hoje na sua profissão isso? Eu vejo que quem coloca a sua felicidade na aparência, ele está fadado a, né, ficar né, frustrado com aquilo que ele aguarda, né? Porque na beleza a gente não consegue, né, as coisas, né? Então a nossa felicidade não pode estar na beleza, né? Então eu sei que é meio, né, paradoxal o cirurgião plástico falar isso. O cirurgião plástico ele tá para buscar a normalidade, trazer a pessoa para a normalidade. Então alguém que tem uma orelha muito para frente, né, vai ser corrigido e vai parar de chamar atenção por causa daquela orelha. Ou aquele nariz que é grande vai reduzir, né, ou o que é caído vai levantar, né, ou o que tem excesso de pele vai restaurar, né? Você está restaurando aquilo que um dia, né, foi danificado ou chama. Ou melhorando também alguma coisa que a pessoa deseja também, lógico. Eu digo que o nosso corpo. O problema é quando se coloca demais sobre isso, né? Você imagina, tem gente que fala assim, mas colocar um silicone, isso é estético, né? É estético, mas às vezes uma mulher nunca ficou à vontade com o marido por causa do seio, né? Ou uma menina nunca se sentiu bem porque as amigas vão pra praia e tal, ela não vai, né? Ou não se veste em um casamento porque ela se sente feia, né, se acha menor ou que tem muito grande, o seio muito grande. Aí aquilo ali chama atenção, ela não gosta, se sente vulgar, né? Problema. Então a gente sabe que isso afeta, né? Um problema no corpo afeta a mente, né? Então a cirurgia plástica ela restabelece, traz a pessoa para a normalidade. Legal. Quando a pessoa quer trazer para a anormalidade, né? Então quer fora do que. Igual o Ken Humano, que fez Isso era alguém muitas cirurgias. precisa, eu me negaria a operar, né? E às vezes eu pergunto, não, você tem certeza que você quer fazer isso, né? Mas eu falo que eu não sei se as pessoas que me escutam, né, escutam na internet, no Instagram e tal, geralmente Já sabem das suas. o cirurgião plástico que é semelhante a ele, né? Hoje eu vejo que, como eu falo a palavra de Deus, seja no Instagram, todo dia, da minha esposa também, eu vejo que quem me procura hoje são pessoas de Deus. E para mim isso é ótimo, entendeu? Porque são pessoas mais parecidas comigo, têm uma linha de pensamento mais parecida, então elas vêm procurar e dificilmente tem, né, ou quer chamar mais a atenção, ou quer fazer alguma coisa que seja longe do agradável, porque o agradável, né? Então,
um seio muito grande ou um seio muito pequeno, às vezes isso chama atenção, mas o normal não vai te chamar atenção, né? Assim como um defeito corporal, aquilo chama atenção, né? Mas você reconstruir isso vai te trazer mais para a normalidade, né? E isso você vai deixar de ser o centro da sua vida. Então, e como o nosso corpo é o nosso templo, né? Eu digo assim, o Pai nos deu um presente, é como se teu pai te desse um carro, mas você não pode trocar, né? Agora, se você pegar esse carro, né, digamos que é um carro que já tenha, né, você deve ter uns 30 anos. Né? Mas assim, ó, 30 anos, né? Então, depois de 25, 30 anos, você precisa dar uma arrumada nesse carro. Sim, sim. Uma coisa é você manter a originalidade, né? Sim. Pegar alguma coisa que está incomodando e arrumar. E outra coisa é você estragar, né? Então, rebaixar, botar fazer umas coisas meio estranhas no carro. Aquilo ali, o pai não vai se agradar pelo que você fez. Mas se você quiser restaurar, trazer para a normalidade, tirar alguma coisa que, né, digamos, uma mulher que teve seus filhos, trazer a região abdominal para a normalidade, aquilo que ela perdeu, né, que esticou na gravidez, que afastou, né, uma gordura localizada que está chamando a atenção quando ela coloca uma roupa. Isso é absolutamente normal e não é pecado nenhum. Isso é uma dúvida que eu tive Legal. uns anos atrás. Legal. Eu perguntei pro pastor, tá? Será que eu não estou fazendo a coisa errada? E eu teria mudado minha especialidade sem problema algum, tá? Não tem problema, eu faria outro, né? Faria outro curso, outra especialização e ia ser cirurgião vascular, cirurgião de cabeça e pescoço, não teria problema nenhum. Eu teria mudado minha especialidade. Mas o que eu vi, que eu restauro algo que foi, né, danificado ou se perdeu ou não normalidade. Então você está trazendo para a normalidade. O problema é você trazer para o bizarro, né, para o estranho, chamar atenção para aquela cirurgia. Aí realmente você tem que dar um freio, às vezes, no paciente, ou falar assim, eu não concordo com isso. Quando é muito anormal, você não opera? Na verdade, eu digo que eu não tenho experiência. Ah, sim. Eu acho que pelos teus próprios princípios, as pessoas acabam não vindo. Fui interpelado paciente no Instagram, né? Ah, o senhor faz a mastectomia masculinizadora, aquela que você retira a mama para... Ela perguntou, né? Se eu fazia mastectomia, tirava a mama. Aí eu perguntei, né? Se era por câncer ou se era para masculinizar, né? Uma mulher, Entendi. né, transgênero. Eu falei, olha, eu não tenho experiência e não estou mentindo, né? Realmente, eu não tenho experiência alguma. Na verdade, eu não faria por princípios também, né? Sim. Afinal, eu não me tornei médico, né? Creio eu não me tornei médico para isso. Sei que isso é um assunto polêmico, mas tem profissionais que fazem, então, ok. Sim, sim. Eu não tenho obrigação em fazer, né? Mas eu creio que aí eu estaria tirando a... Então, Deus deu um propósito para a vida daquela pessoa, né? E ali eu estaria afastando do propósito que Deus tem na vida dela, entendeu? Então, se eu fizesse uma mastectomia para parecer mais homem, eu estaria tirando o que Deus fez para trazer, né, a pessoa, tirar a característica que Deus deu para ela. Aí eu já acho que não estaria correto, né? Mas eu faço aquilo que eu julgo que é Sim, sim. né? Mas não só mas por mim também. Então, Legal. para fazer a vontade de Deus. E eu creio que isso não seja a vontade de Deus. Mas eu também não condeno aqueles Sim, que fazem, né? sim, sim. Porque eu acho que cada um tem o seu entendimento, né? E Deus ama todos, né? E a gente tem que tentar sempre sentar no centro da vontade de Deus. Que eu digo assim, ó, que é algo... Quando a gente consegue achar o centro da vontade de Deus, foi uma coisa que eu orei por anos, tá? Queria saber qual era o centro da tua vontade. Senhor, me diz o centro da tua vontade. E quando ele me disse, eu vou falar assim, ó, que eu recebi 7 testemunhos no mesmo ano passado, 7 testemunhos iguais, profecias iguais, de pessoas completamente distintas, igrejas distintas. Eu recebi a mesma profecia e até coisa de criança ligando para minha esposa, mandando uma mensagem que era justamente aquilo que eu precisava escutar. Uau. Mas é um plano que Deus tem na minha vida, né? Que é algo futuro, mas eu percebo assim que Deus ele usa inúmeras pessoas para falar aquilo que a gente precisa saber. Amém. Então, esse centro da vontade de Deus é um lugar agradável, maravilhoso, e é a única coisa da vida que nos traz alegria, é estar no centro. Amém. Eu creio nisso também. Meu brother, muito obrigado. Foi um bate-papo muito agradável, né? Ouvir um pouquinho da sua experiência, seu testemunho. Tenho certeza que edificou muito a minha vida ouvindo e também quem está nos acompanhando. Que possamos nos encontrar mais vezes, né? Venha de novo numa live, o pessoal gostou muito. Né? No dia que você veio, teve um amigo seu que estava começando a frequentar, através da esposa, e ele estudou com você, né? O Leandro. Leandro, ele veio, ele começou a vir, foi muito tocado. Hoje, batizou nas águas, agora no último batismo, nós batizamos ele. Isso. Ele tá firmão, nos ajuda no marketing aqui da live.
brother incrível, Leandro, junto com a Bruna, casal maravilhoso. E isso são os frutos que através da nossa vida exalam, né? Que Deus continue te usando grandemente, onde você for, não somente na sua profissão como médico, mas também como pregador, como pai, marido, esse homem de Deus que você é, uma pessoa simples, que representa Jesus de verdade, a sua essência, e você continue sendo essa pessoa, né? A mais de Cristo na sua vida. Você viu que o pastor Júnior fez questão de vir aqui, né? De te cumprimentar, te dar um abraço, e conte sempre conosco e seja bem-vindo mais vezes. Amém? Amém. Gente, então, mais uma vez eu quero agradecer cada um de vocês que estão nos acompanhando, né? O Alivecast, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Lembrando você que na sexta-feira nós temos os nossos Alives aqui na Mais de Cristo. Às 20 horas, o Alive Teens, para todos os adolescentes de 12 a 18 anos, com o Lucas e a Fernanda. Às 22 horas, nós temos o Alive Floripa, que são os jovens a partir de 18 anos. Então, você é nosso convidado. Domingo, o culto da família, às 3 horários diferentes, 10, 18 e 20 horas. Então, Deus abençoe grandemente você, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, tá? Tamo junto. Muito bom.